escolhi foi métodos contraceptivos. Ou melhor dizendo, maneiras de prevenir uma gravidez indesejada. A gente tem várias opções de métodos contraceptivos. E também para evitar, né, uma doença como uma DST. A gente tem os métodos de barreira, tem os métodos hormonais, métodos cirúrgicos, perdão. E também temos aqueles métodos que, gente, por favor, não deveriam existir, né? Que são métodos de tabelinha, alguns métodos como medir a temperatura. No método de barreira, a gente tem a camisinha masculina e feminina. E também tem o diafragma. A camisinha, ela, além de ser um método contraceptivo, ela também protege. Então, se proteger é muito importante. E tem métodos pra isso, entendeu? A gente consegue se proteger muito bem. Então é só usar. Realmente é só usar. A gente tem também os métodos hormonais. São as pílulas anticoncepcionais ou pílulas do dia seguinte, né? Essas pílulas, elas são indicadas? São indicadas. Só que a pílula do dia... Vou falar primeiro da pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela serve, mas só se você tomar ela até 72 horas depois do ato sexual. As pílulas anticoncepcionais, elas fazem com que não aconteça o amadurecimento dos folículos ovarinos, né? Então, a partir disso, os ovários não produzem óvulos, né? E, no caso, impede a gravidez. Outras opções que a gente tem de métodos hormonais são a injeção, que pode ser aplicada mensalmente ou dependendo da necessidade da pessoa, entendeu? O médico também, e no ginecologista também, gente, é muito importante, tá? Além da injeção, a gente tem o adesivo, tá? Que ele pode ser trocado a cada 3 dias. E o implante, que pode ser tanto quanto chip quanto de DIU. Então, tem várias formas. Gente, implante tem muitas formas. E o implante, ele é tão eficaz que ele pode durar, às vezes, até 3 anos. Temos também os métodos cirúrgicos, que no caso é a laqueadura tubária e a vasectomia. Laqueadura tubária é como é que eu posso dizer? Uma cirurgia onde vai ter um corte nas tubas uterinas. Assim, os óvulos não conseguem chegar até o útero. Bom, a vasectomia é uma cirurgia que promove também o corte, só que aí é dos ductos deferentes, fazendo com que os espermatozoides não cheguem até a uretra. E isso, gente, não causa impotência sexual. Só que a vasectomia, ela não pode ser feita, não sei se vocês sabem, mas a vasectomia não pode ser feita muitas das vezes por pessoas que não têm filhos, homens que não têm filhos no caso, né? Porque a vasectomia, ela é para homens e a laqueadura tubária é para mulheres. A gente tem também aqueles métodos que eu falei no início, lembra? Nada confiáveis, que são métodos de tabelinha. Pra quem não sabe, métodos de tabelinha é você ficar calculando a sua menstruação com o seu período fértil. Bom, pra quem tem um fluxo de 28 em 28 dias, você pode calcular ali. Depois do meu período menstrual, eu tenho aqui o quê? 5 dias de período fértil, se não me engano, é por aí, 4 a 5 dias de período fértil. Aí a pessoa calcula e aí nesses dias ela prefere não praticar o ato. Tem gente que prefere nesses dias, né, usa a tabelinha pra poder engravidar mais rápido. Tem também o tal do coito interrompido, o famoso eu vou tirar antes. Que, gente, não, isso aí, às vezes, não sei se vocês sabem, mas esse tal do eu vou tirar antes não funciona, tá? Antes, ele pensa que já tá tudo bem ali, né, tirou, mas alguns espermatozoides vazam, entendeu? E são milhões de espermatozoides soltos em apenas uma ejaculação, então pensem bem antes de fazer essas coisas, tá? Tem também a tal da observação do muco. A pessoa fica observando o muco, assim, na mão, quando ele tá mais espesso, quando ele tá mais líquido. E tem também a tal da medição de temperatura. Isso já é uma coisa antiga, mas muita gente usa. Que as mulheres utilizam normalmente quando querem engravidar também. Que é ficar medindo a temperatura corporal. Tipo assim, quando a temperatura corporal tá mais elevada, tá mais fértil, seria assim, poderia assim dizer. E aí ela vai e pratica, né, pra ver se ela consegue engravidar. Ou então ela prefere, pra se prevenir, que é um método que eu já disse que eu não confio, ela deixa de praticar naquele tempo. Se protejam, usem camisinha e falem mais sobre esse assunto, sério.
é uma coisa que precisa ser um pouco mais discutida. Algumas meninas têm a ilusão de que, a primeira vez não vou engravidar. Gente, é na primeira vez que você tem a maior chance de engravidar, tá? Então, fica de olho, tá? Usa camisinha, faz o teu boy usar camisinha, mulher. Porque além dela proteger vocês de uma gravidez indesejada, ela vai proteger vocês de DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis. Gente, péssimas, tá? Que vão transformar a vida de vocês, assim. Não prefiro nem falar, entendeu? Porque ter uma doença desse tipo e saber que foi com um ato que você poderia ter se protegido é muito complicado, né? Então, realmente, o que eu peço pra vocês é usem camisinha, tá bom? É muito comum vermos por aí crianças, adolescentes, meninas de até mesmo 10 anos de idade já grávidas, o que é um assunto bastante delicado, né? Agora você me pergunta, mas quais são os métodos de prevenir uma gravidez indesejada? As formas de evitar uma gravidez indesejada são anticoncepcionais ou controle de natalidade. Esses são alguns métodos ou dispositivos que nós usamos para poder prevenir uma gravidez. Para ter como evitar uma gravidez indesejada, é preciso se prevenir de todas as maneiras possíveis daquele acontecimento. Ora, tanto o homem quanto a mulher têm medo de virarem pais antes do tempo, pois isso inclui muitas responsabilidades em suas vidas e também é necessário, na maioria das vezes, que eles adiem muitos sonhos pessoais. Outro assunto que gostaria de tratar são as 6 doenças sexualmente transmissíveis que mais estão em alta entre os jovens na atualidade. Cada vez mais jovens fazendo sexo de forma desprotegida. Assim, o número de ocorrências de doenças sexualmente transmissíveis vem aumentando cada vez mais, de forma consideravelmente alta no Brasil. Bom, mas afinal, quais são essas doenças sexualmente transmissíveis que mais estão em alta na atualidade? O HIV, sífilis, HPV, gonorreia, herpes genital e hepatite B ou C. Esses são exemplos de doenças sexualmente transmissíveis que vêm aumentando cada vez mais no Brasil por conta dos descuidados do povo brasileiro. A sigla LGBTQIA+, ela engloba pessoas que são lésbicas, bissexuais, transexuais, assexuais e mais. E agora eu irei falar um pouco sobre cada uma. Transexuais e transgêneros são pessoas que duvidam do gênero que lhe foi dado quando nasceu. Como assim? Por exemplo, ela é uma mulher e ela não se identifica como mulher, ela se identifica como homem. Tem também as lésbicas, né, que são mulheres que sentem atração por outras mulheres. Tem também os gays, né, que é um termo usado como denominador comum entre homossexuais e bissexuais. E o que são homossexuais? Homossexuais são pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. Também tem os heterossexuais, né, que são pessoas que sentem atração pelo sexo oposto. E também tem os bissexuais, que são pessoas que sentem atração por homens ou mulheres. Tem também os travestis, que se identificam com o seu gênero biológico, mas se veste e se comporta como pessoas do outro sexo. Tem também o cisgênero, que pode ser gay, bi, assexual ou hétero, né? E orientação sexual não tem nada a ver com gênero, tá? Gênero masculino ou feminino. Tem também os queens, né? Drag queen, que é uma pessoa que se veste e se comporta com uma expressão exageradamente feminina. E tem também o drag queen, que é uma pessoa que se veste e se comporta com uma expressão exageradamente masculina. Tem também o intersexo, né, que são pessoas que naturalmente desenvolvem características sexuais que não se encaixam nas noções típicas do gênero masculino ou feminino e não se desenvolvem completamente, né, como nenhuma delas, ou desenvolve uma combinação de ambas. Por exemplo, é uma pessoa que ela não nasce com características totalmente masculinas ou características totalmente femininas, ou ela tem uma combinação das duas coisas, né?
E também tem os assexuais, que é alguém que ele não sente atração sexual por qualquer gênero, né? Ou de alguma maneira ele tem pouco interesse por atividades sexuais. E tem também os pansexuais, né? Que é uma pessoa que não sente atração por qualquer gênero, seja homens, mulheres, cisgêneros, trans, etc. E também tem o não binário, né? Que ele não se identifica como um homem ou mulher, ou às vezes se identificam como homem ou mulheres. E é isso. GLS, GLBT, LGBT, LGBTQ e LGBTQIA+. Eu acho que esse assunto não é surpresa para ninguém, principalmente para jovens e adultos. Nos anos 90, a sigla que era usada era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Saber que a nossa sigla mudou de GLS para LGBTQIA+, tem alguns sintomas para nos informar? A primeira questão muito sintomática é a adição de novos termos, tanto para tipo de gênero, cabelo, corpo e pele. Agora, um ponto que torna as coisas um pouco mais complexas é o fato das siglas unirem gênero e sexualidade. E isso confunde muitas pessoas, pois é um assunto completamente diferente. Ao falar de gênero, estamos nos referindo à sigla T, que é representada por transexuais, transgêneros, travestis e outras pessoas que se encaixam nessa nomenclatura. T significa gênero e é a sua expressão de nascimento. Transgênero significa além do gênero e transexual além do sexo. Pessoas são pessoas que não se identificam com padrões binários de gênero. O I designa pessoas intersexuais, que significam pessoas que ao nascerem com genitais femininos conseguem ter o reprodutor. E o A são pessoas assexuais que não sentem atração por nenhum tipo de gênero. Bom, chegamos no mais. No mais a gente tem o DEM, o INTRA e o PAN. Esse assunto ainda causa estranhamento e é tão difícil ser discutido porque a gente não abre espaço para ele ser debatido. Todos por LGBTQIA+. Tchau! Me explica por que estão te difamando por aí? O que fez pra pensarem que você gosta de homens? Baba! Me diz que não é verdade! Me diz! Baba, me diz que meu filho não é um invertido. De uma pra outra. Isso não é natural, Amy. Se a sua tia viveu a vida achando que havia algo errado com ela, que ela estava quebrada, defeituosa ou fora do normal, então um dia ela conheceu alguém que fez ela entender que isso não era verdade, que não havia nada de errado com ela, que ela estava bem. Não deveríamos ficar felizes por ela? Mas por que você tem que ser tão exagerado? Eu sou assim. Eu não quero que você se machuque. Vou me machucar de qualquer jeito. Não é melhor que eu seja quem sou? Talvez eu esteja aprendendo com meu filho corajoso.